talvez essa estratégia que eu vou começar a falar aqui pode parecer bobinha para quem não, né, não entende, mas quem está no dia a dia, né, muitos dos meus, até vou pedir para os meus mentorados depois falarem um pouco o quanto eles aplicarem isso ajudou, não ajudou, enfim, a dinâmica deles, que é o que eu chamo lá de estratégia de funil. E aí eu quero até aproveitar e vou compartilhar minha tela aqui com vocês, mostrando uma pequena apresentação aqui que eu... Na verdade, só botei um slide aqui para mostrar para vocês. Vocês devem estar vendo ele aqui. Que é a estratégia de funil. Você tem que pensar que as oportunidades, elas têm essa característica de funil, né? A gente, em marketing, fala muito sobre funil de vendas e tal, e aqui a gente aplica o mesmo conceito. Você pensa que você tem várias camadas, e a cada camada que você vai descendo, o número de oportunidades reduz. Então, pensa que na etapa 1 ali, você tem todas as oportunidades do mercado, as oportunidades em geral, né, todas elas, independente se faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Bom, quando você começa a descer para o primeiro filtro, que é o filtro dos seus próprios objetivos, né, ou seja, você talvez tenha, e essa é uma das etapas que eu recomendo, por exemplo, meus mentorados fazer uma análise sobre si próprio. Pô, qual que é o tipo de imóvel que eu tenho interesse, qual é a região geográfica que eu tenho interesse, qual é o intervalo de valor que eu tenho interesse, né? Quais são as regiões específicas que eu tenho interesse, que características eu acho que são importantes, e isso, de uma certa forma, também tem que estar conectado com o destino que eu vou dar para esse imóvel, né? Assim, o que eu vou fazer com esse imóvel, né? Comprar e revender, alugar, utilizar, enfim, todas essas definições, elas estão intrinsecamente ligadas com essa definição de objetivos. E é engraçado que muitas vezes eu vejo as pessoas arrematar, e de novo, ter más arrematações, e o cara não parou para fazer isso. Mas, bom, quem não sabe aonde quer ir, como é que pode definir qual é o caminho mais adequado para chegar naquele destino? Né? Aquele que vai ser mais ágil, que vai ser mais eficiente, que vai despender menos tempo, menos dinheiro. Você tem que parar e fazer essa reflexão antes de qualquer coisa. Então, de novo, parece bobinho, mas não é bobinho. Então, a gente parte das oportunidades como um todo, quando a gente vem para aquelas que atingem, vamos dizer assim, que fecham com os nossos objetivos, já é um percentual menor. Não é o todo, né? Não são qualquer oportunidade. E aí é muito engraçado, porque às vezes tem pessoas que mandam mensagem para mim, pelo direct, ou pelo e-mail, enfim, ou de algum dos canais que eu estou no YouTube, aqui no Instagram. Ah, você tem uma boa oportunidade de leilão? Eu falo assim, bom, o que é uma boa oportunidade de leilão para você? Uma boa oportunidade de leilão para mim pode não ser exatamente uma boa oportunidade de leilão para você, do ponto de vista de valor, do ponto de vista de região, do ponto de vista do tipo do imóvel. Então, não tem como estar desconectado essa avaliação de o que é uma boa oportunidade com nossos próprios objetivos. Já reduz um pouco o escopo. Daí a gente parte para uma segunda análise, que é, poxa, vou fazer uma análise de mercado, né? Assim, que tipo de imóvel vis-a-vis os meus objetivos e vis-a-vis o objetivo do destino que eu quero dar para esse imóvel são os melhores imóveis, né? Por exemplo, se eu for locar um imóvel, possivelmente um imóvel compacto numa região com fácil acesso a transportes, com muitas facilidades, né, seja uma boa oportunidade. Né? Talvez muito mais do que vou pensar assim, uma fazenda, um sítio. Né? É meio óbvio a gente avaliar isso, né? Quando a gente está falando no extremo. Mas se você pegar outro que não seja tão no extremo, às vezes não fica tão óbvio. Então é importante você parar e pensar qual é o destino que eu vou dar para esse imóvel. E em pensando nessa questão do destino, a gente começa a pensar, né, sobre aqueles imóveis que fecham melhor com aquele destino que a gente quer. Daí a gente vai falar sobre uma série de características que a gente tem que analisar. Bom, mas aí a gente já consegue entender ali, olhando esse gráfico, que a etapa 3 já reduz um pouco o número de oportunidades que vão fechar com meus objetivos e fechar com essa avaliação no mercado. A gente passa para um filtro seguinte, que é o filtro das questões de risco. Né? Ah, puxa, tem complicação, não tem complicação, é um fator de risco, é uma coisa que eu devo me preocupar, não é uma coisa que eu devo me preocupar, enfim, mas a gente tem que fazer essa análise. Com certeza, ali dentro daquelas oportunidades que passaram pelo filtro de mercado, vão ter algumas oportunidades que eventualmente não vão passar no filtro de risco, né, no filtro legal. E tudo bem, faz parte. Aí você tem um número inferior. E aí você chega no leilão, e no leilão, de novo, o leilão é público, você não tem controle sobre os lances. Então vai ter alguns leilões que você vai conseguir arrematar, outros que não. Então, de novo, alguém vai chegar lá, vai, por exemplo, dar um lance acima do seu teto. É indispensável que dentro dessa definição de objetivos
você também define o seu teto. Né? Ir para um leilão sem a definição de um teto é a pior bobagem que alguém pode fazer. Assim, a maior receita das coisas darem errado é o cara não ir com esse nível de planejamento determinado. Então, olhando essa representação gráfica do funil, uma das coisas que eu propago, assim, quando eu falo sobre essa questão da estratégia de funil, é o fato de que quanto maior a boca de oportunidades que você tem, mais fácil sair alguma coisa lá embaixo. Quanto mais estreitos os seus critérios da tua boca de funil, provavelmente a cada etapa que você for perdendo, menor é a probabilidade de sair alguma coisa lá. E é por esse motivo que o cara às vezes fala assim, não, mas eu só quero o imóvel no bairro tal, de 100 metros, com 3 quartos, com domínio clube. Cara, vai ser muito difícil, não é impossível, mas vai ser muito restrito o número de oportunidades que você vai conseguir capturar. E aí o cara se frustra, tem dificuldade de avançar, tem dificuldade de, enfim, realmente conseguir capturar boas oportunidades, mas é porque está fazendo uma estratégia muito restrita de oportunidades.